Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia. Glória a Deus. Hoje eu estou rouca. Quase que eu cancelo essa live porque eu tô quase... Minha garganta hoje amanheceu bem ruim. Kelly, você tá aí? Bom dia, gente. Bom dia. Eu tô bem rouca. Tô com um chá aqui pra ver se o negócio melhora, mas não tá fácil. Minha madrugada hoje foi bem difícil. É impressionante, toda vez que eu marco a live, um monte de coisa acontece, um monte de coisa se levanta contra. E eu falo assim que eu passei essa semana bem pensativa a respeito disso, porque tem um temor muito grande no meu coração, sabe? Quando eu fiz esse Instagram, eu não fiz de qualquer forma. E eu também, assim, oro sempre pro Senhor. Senhor, como que o Senhor quer que eu me mova? Eu não quero me mover de qualquer forma, eu não quero fazer as coisas de qualquer maneira. Eu também não quero fazer por mim mesma, porque eu sei que tem muita gente que usa as redes sociais para poder se promover, para poder aparecer, enfim. E eu chorei muito, eu falei, Senhor, o Senhor sabe das minhas limitações, das minhas dificuldades, o Senhor sabe. Mas eu passei essa semana toda assim. E aí ontem eu fui no salão, né? Fazer meu cabelo, enfim. E aí a minha cabeleireira, a Arlete, ela vai assistir depois, porque ela já tá no salão. Mas eu quero aqui falar o nome dela porque ela foi um instrumento de Deus na minha vida, sabe? Porque eu tava bem desanimada com algumas coisas que têm se levantado. E aí ela falou assim pra mim, assistir suas lives, eu não consigo o horário que você marca, porque é muito... Esse horário eu tô no salão já. E ela falou, mas eu assisti as duas que você já fez. E ela falou, olha, eu só quero te dizer uma coisa, não pare. Não pare porque você tem sido um instrumento de Deus. E eu fiquei bem assim, falei, uau, tipo, amém, glória a Deus, né? E outras pessoas começaram a me chamar no direct falando que estavam sendo trabalhadas por Deus naquilo que tem sido falado. Então isso me deu um ânimo, né? E eu orei e falei, Senhor, que eu possa ser boca do Senhor e não a minha boca, né? Então, assim, quase que eu cancelei, porque hoje tá difícil pra falar, mas eu vou tentar, em nome de Jesus, ser bem breve e tentar ser breve, né? E quero mesmo que o Senhor se mova da forma como Ele quiser se mover. Amém? Vamos orar antes de começar? Senhor, eu quero mesmo colocar diante de Ti essa manhã. Como eu já falei com o Senhor pela manhã, Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada por essa plataforma, por poder alcançar pessoas que eu não tenho acesso. Mas a Tua palavra vai chegar aonde o Senhor quer, nas pessoas que precisam ouvir, e que eu possa, Senhor, ser só um instrumento nas Tuas mãos, porque quem faz o extraordinário é o Senhor. Eu só faço as coisas simples, mas o Senhor é aquele que opera os milagres, é aquele que opera as curas, é aquele que entra nos corações e derrama do Teu óleo, derrama das Tuas águas, limpando, trazendo refrigério e curando as nossas vidas. Eu quero ser curada por Ti, na minha identidade, no meu processo que eu tenho vivido, assim como eu oro por cada mulher que está me ouvindo e vai me ouvir depois, que elas também sejam alcançadas por Ti, para serem curadas naquilo que elas ainda necessitam, no processo que elas estão vivendo, de um casulo, ainda sendo esmagadas, vivendo um processo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Pati.
Bom, gente, o tema de hoje é sobre expectativas. E por que expectativas? Foi uma palavra que o Senhor me trouxe a respeito de uma cobrança que existe muito grande nas nossas vidas, né? A respeito de um padrão alto que ele é inalcançável. Bom dia. E existe uma cobrança muito grande, né? De nós sermos bem-sucedidas, de nós estarmos sempre lindas, né? Fitness. Não que seja errado você buscar ir para academia, eu tenho ido para academia, agora nem tanto nesses últimos dias, estou um pouco falha nisso, mas tenho perseverado. E a alimentação também, ela é importante para nos cuidar, mas eu falo sobre uma cobrança inalcançável sobre isso, porque o se cuidar é importante. Mas eu falo sobre essa cobrança de nós sempre estarmos fortes. Nós temos que dar conta de tudo, né? Nós temos que dar conta da casa, nós temos que dar conta do marido, nós temos que dar conta dos filhos, nós temos que dar conta das roupas, das coisas de casa que precisamos fazer. Para quem trabalha fora, o desafio ainda é maior, porque só tem o final de semana e muitas vezes mesmo assim ainda não dá para colocar tudo em ordem, né? E uma cobrança de que nós temos que estar com o nosso emocional estável, né? E temos que estar com a nossa autoestima sempre elevada. Existe uma cobrança de nós sermos praticamente como uma mulher maravilha, né? A mulher power, a mulher empreendedora, a mulher que pode tudo, né? Só que essa perfeição que tem sido exigida, né? Que muitas vezes a gente olha aqui nas redes sociais, mulheres lindas, impecáveis, né? Com suas casas maravilhosas, com roupas lindas, né? E tudo mais. E tudo isso vai gerando em nós uma cobrança. Mesmo que ela seja algo muito superficial, mesmo que dentro de você fala, mas eu não me cobro em relação a isso. Mas no nosso subconsciente isso gera essa cobrança. E isso é muito real, gente. A gente tem vivido essa cobrança de sempre estarmos dando conta de tudo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Ana e Penina, né? Nos tempos antigos, naquela época de Ana e Penina, as mulheres férteis eram mulheres perfeitas ao ver da sociedade. Eram mulheres que elas tinham nome, né? E as mulheres que não podiam ter filhos eram vistas pela sociedade como mulheres imperfeitas, né? Agora, se nós formos ler 1 Samuel 1, ali no comecinho, Ana, ela se cobrava muito porque ela queria muito ter filhos. Ela tinha esse sonho e é o desejo de muitas mulheres, né, que ainda não têm filhos, e ela queria muito engravidar, né? E ela já era amada pelo marido, ela era aceita pelo marido, o marido não a rejeitou, Eucana não a rejeitou por ela não poder ter filhos, né? Mas Ana queria muito. Para ela era o que estava faltando, né? E uma coisa que eu quero pontuar aqui já logo no começo é que Deus não espera que você seja perfeita. Essa cobrança surreal que ainda existe dentro de nós como mulheres, de buscarmos essa perfeição, né? Porque a gente sabe que nós não vamos ser perfeitas, mas essa cobrança inalcançável que existe no mundo e que acaba nos pressionando, o Senhor não quer que nós vivamos assim. Porque o Senhor não quer que você se cobre tanto. Então não se cobre tanto. É a primeira coisa que eu quero pontuar. Não se cobre tanto assim.
Não se cobre tanto no seu trabalho pela perfeição. Não se cobre tanto na sua casa. Faça sim com excelência tudo que está colocado nas tuas mãos. Mas não se cobre se você não deu conta daquilo naquele dia. Porque muitas vezes a gente fica frustrada, a gente fica mal porque a gente cria uma expectativa dentro de nós. Mas é essa expectativa inalcançável que o Senhor quer nos curar. Então faça o seu melhor, né? Mas sem essa cobrança. E essa cobrança ela é tanta que ela vai se expandindo, não só para nós, mas a gente começa a cobrar das pessoas que estão ao nosso redor. A gente cobra do marido aquilo que ele não está fazendo e que a gente se frustra. E muitas vezes, como mulheres, por falta de uma sabedoria, eu falo porque eu me incluo nisso, já fui muito uma mulher goteira, de ficar perturbando os ouvidos do meu marido, sabe? Por uma cobrança, por uma expectativa que foi criada em mim, em relação ao meu esposo, de algo que eu quero muito que ele faça, e muitas vezes ele não vai fazer, porque ele é uma pessoa e eu sou outra pessoa. Ele tem uma personalidade e eu tenho outra. Muitas vezes a gente cobra isso dos nossos filhos, né? Gera um peso em cima deles. A gente cobra das pessoas ao nosso redor, das amigas, dos familiares, da própria igreja, do corpo de Cristo. Quando nós vemos algo que não nos agrada, eu não vou mais ficar aqui, não gostei. Não gostei porque a fulana falou assim comigo, não gostei porque o pastor naquele dia pregou algo que eu não gostei, então eu não vou ficar aqui. E a gente começa a buscar essa perfeição, mesmo que ela seja inconsciente, mas a gente acaba buscando. A gente acaba exigindo demais de nós e transferimos essa exigência para as outras pessoas. Exigimos isso do nosso marido, exigimos isso dos nossos filhos, exigimos isso da igreja, exigimos isso da amiga, exigimos isso da família, dos parentes. E a gente acaba jogando um peso em cima das pessoas e um peso em cima de nós também, né? E nós vamos nos frustrar com as pessoas. Gente, isso é muito real. Nós vamos nos decepcionar. E nós também vamos decepcionar e frustrar pessoas. E nós vamos precisar aprender a lidar com isso. Porque a frustração para nós, como mulheres, é um desafio. É difícil porque a gente cria expectativas. E quando elas não são respondidas de acordo com aquilo que a gente idealizou na nossa cabeça, que muitas vezes é uma idealização só nossa, e aí a gente se frustra. E aí a gente fica com raiva, e aí a gente muitas vezes chuta o balde com o marido, com a amiga, com a igreja, porque nada está bom, sabe? E a gente começa a reclamar. Isso tem sido um trabalhar na minha vida. E por que eu estou falando isso? Eu estou nesse processo de desafio. Porque no início do meu casamento, eu era muito chata. Muito chata, meu Deus. Eu não sei como meu marido me suportou. Porque eu cobrava dele muitas coisas. Porque eu idealizei algo na minha cabeça em relação ao meu esposo. Só que ele tinha uma forma e eu outra. Mas eu queria que ele fosse igual a mim. Então eu cobrava, eu pesava, sabe? Eu falava palavras duras. E isso, em vez de gerar cura, gerava mais... eu diminuía ele, sabe? E isso foi algo que foi trabalhado na minha vida. Eu era muito imatura, né? Hoje, eu já, nesse sentido, eu alcancei um equilíbrio. Mas ainda há muitas coisas na minha vida que eu ainda me cobro. E Deus tem falado comigo, não se cobre tanto. Eu não tenho buscado em você perfeição, sabe? Então se permita ser imperfeita, que foi o que o Senhor falou comigo. Se permita ser imperfeita. E permita que as pessoas também sejam imperfeitas com você. E não cobre delas algo que é inalcançável.
E a gente acaba cobrando e jogando um peso na vida do marido, dos filhos, das pessoas, da igreja, do pastor, do trabalho e tudo mais. E eu precisei perder muitas coisas na minha vida, eu precisei me decepcionar com algumas coisas para esse trabalhar de Deus começar a vir sobre a minha vida. E eu quero falar algo aqui sobre Ana e Penina, ali em 1 Samuel, a partir do versículo 4, né? Diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas delas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certamente vês, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ana e Penina viviam uma guerra. Você já deve ter ouvido falar em algumas ministrações falando sobre a rivalidade de Ana e Penina. Penina, ela se alegrava mais em provocar Ana do que curtir aquilo que Deus deu de presente para ela, que era a fertilidade. Ana, por sua vez, focava mais nas provocações de Penina do que no amor do marido. Olha só, o marido a amava, né? Eu sei que Ana queria muito um filho, mas Ana, ela estava tão focada nas provocações de Penina que ela não focava naquilo que o marido estava fazendo por ela. Ele dava uma porção dupla, mas para ela não era suficiente. E quantas vezes nós ficamos tão focadas nas provocações, nas coisas que nós não temos, e nós não curtimos aquilo que o Senhor já deu para nós. E não temos a paciência de esperar para que as promessas de Deus se cumpram. Ana não comia, Ana não conseguia viver, ela queria muito aquilo. E ela se focava nas provocações de Penina. E hoje, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, que infelizmente ainda nós, como mulheres, ainda somos muito falhas nessa questão da irmandade. Ainda, infelizmente, existem mulheres que vivem de uma rivalidade, mulheres contra mulheres. E isso é muito triste. Porque Deus nos chama para uma unidade. Deus nos chama para nós termos empatia umas com as outras. Porque você pode ser limitada, assim como eu também tenho as minhas limitações. Você tem os teus desafios e eu tenho os meus. E eu posso sim ter empatia sobre isso. E uma das coisas que eu ouço muito, e já escrevi isso, é que muitas vezes a gente escreve essa frase no WhatsApp, no Instagram: juntas somos mais fortes. E sim,
juntas somos mais fortes. Mas nós temos vivido isso de verdade, na realidade, essa unidade, para que nós possamos nos fortalecer umas às outras? Ou temos ainda vestígios dentro de nós de uma rivalidade? Aquela invejazinha que vai crescendo quando a sua amiga, ou quando a sua irmã em Cristo, ou quando alguém da sua parentela cresce. Está num lugar ou numa situação financeira, ou coisas que ela obtém, ou a maneira como ela é, ou a unção que ela carrega, e você queria isso. E isso é uma coisa que é muito triste, porque essa rivalidade, ela tem crescido no meio da igreja e no meio das pessoas, né? Eu ouço algumas mulheres falar, difícil, né? Porque a gente vê uma rivalidade até dentro da igreja, a gente vê uma rivalidade no trabalho, a gente vê um querendo passar a perna no outro. E Deus não nos chamou para isso. E uma coisa que tem ocorrido muito é essa palavra negativa que existe entre as mulheres. Você já ouviu um homem, ou até mesmo uma mulher, dizer assim, mulheres juntas, já viu, né? Vai dar briga, né? Você já ouviu falar, alguém dizer, mulher junta, deve estar fofocando. Com certeza, mulher quando se junta para falar mal de alguém, né? Você já ouviu isso? Você já ouviu dizer que mulher é um bicho complicado? Eu já falei isso. Mulher é um bicho complicado, né? Meu Deus, como dificulta. Homem é mais prático, né? Mulher fica uma brigando com a outra, né? A mulher é muito cheia de mimimi. E são muitas palavras que vão sendo lançadas sobre nós e nós mesmos falamos isso. Eu já falei. E se a gente for parar para pensar, olha o peso que isso gera. Porque sogra e nora. Muitas sogras e noras se dão muito bem, mas existem sogras e noras que não conseguem se dar bem, porque ainda tem uma rivalidade a respeito da atenção do filho. E eu vou dizer que eu era assim no início do meu casamento. Minha sogra vai assistir essa live. Meu Jesus. Mas hoje eu tô curada. Mas no começo do meu casamento, eu disputava. Eu tinha uma insegurança. E isso tudo, gente, é a falta de uma identidade curada. Eu queria a atenção do meu marido só pra mim. Quando ele elogiava a comida da minha sogra, eu ficava brava. Sabe? Disputas. E isso é algo que as pessoas já fazem piadas sobre isso. Lançam essas palavras. Gente, quantas mães, eu já vi isso, brigarem por uma posição do filho pequeno na escola. Mães brigando porque o filho tá no teatrinho e a peça e onde ele tá, e aí vai lá e perturba a professora. Coitada das professoras. Não, por que o meu filho não cantou? Por que o meu filho na fileira ele tava lá atrás e não na frente? Entende que existe um peso de uma rivalidade que o Senhor quer quebrar nas nossas vidas, sobre essa insegurança que ainda habita dentro de nós, essa arrogância que o Senhor quer quebrar das nossas vidas. E quando eu digo nossas, eu me incluo nisso. Nós não fomos criadas para esse espírito de arrogância. Nós fomos criadas para andarmos em unidade e sim poder declarar de verdade, juntas nós somos mais fortes. E
Isso é tão real que Filipenses 4 fala, né, de o ego, exatamente, é o ego. E isso eu falei, acho que foi na primeira live, que a identidade curada, ela tem 3 fatores que precisam ser curados, né? Que é a nossa vida espiritual, o nosso corpo e a nossa vida emocional. O nosso eu, ele precisa ser curado nesse sentido. Nós não somos o centro. Eu não sou o centro. Meu filho não é o centro, entende? Mas existe uma guerra a respeito disso. E ali em Filipenses 4, o que diz Filipenses 4? Deixa eu abrir aqui. Filipenses 4, lá no capítulo 12, diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, isso é Paulo dizendo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós precisamos entender que sempre haverá alguém melhor do que nós em algo. E ser o primeiro em tudo é cansativo. Nós ficarmos disputando lugares, posição, mesas, seja o que for, cansa. Ficarmos disputando uma rivalidade desenfreada. Porque para cada um de nós, Deus tem um propósito. Você tem um propósito. Quando você nasceu, Deus já te criou com um propósito. Então não queira viver o propósito do outro, porque ele não é para você. Deus quer nos ensinar a trabalhar com aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos e ficarmos contentes com isso, como diz ali em Filipenses. Deus não quer que você fique se diminuindo, sabe? Que você se olhe numa posição inferior, se fazendo de vítima, se colocando numa cadeira de balanço e ficar ali como Ana. Eu não vou comer, eu não vou viver, eu vou ficar aqui triste. Na minha tristeza e na minha angústia eu não vou viver, porque a fulana tá vivendo algo que eu queria viver, então eu vou ficar aqui nessa cadeira de balanço. Não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor não quer que você viva se diminuindo, achando que você é menor, porque o outro tá vivendo algo que você queria muito viver. E Deus te chama para você ser protagonista da sua história. Entenda isso. O Senhor chama eu e você para ser protagonista da sua história. Então não se diminua mais. Não se coloque nesse lugar, numa cadeira de balanço, olhando e vendo a vida passar, angustiada, achando que o jardim do vizinho, a grama do vizinho é melhor do que a sua. Não! Veja só, Ana, apesar de receber privilégios de quem é protagonista, porque ela ganhava uma porção dupla de Eucana, mesmo assim, Ana, ela se via esquecida. E quantas de nós Deus tem dado uma porção dupla, mesmo que não seja aquilo que você queria, mas Ele tem derramado sobre a tua vida algo, e você fica olhando para Deus, eu tô esquecida, Ele não ouve as minhas orações, e a gente acha que Deus não nos ama. Não, você não foi esquecida. Mas Deus não nos trata como filhos mimados. Ele não vai nos dar simplesmente porque nós queremos. E olha só, Penina já era protagonista. Ela era mulher fértil.
E ela, mesmo tendo aquilo que muitas mulheres queriam, o que ela fazia? Em vez dela curtir os filhos, em vez dela curtir aquilo que ela estava vivendo, não. A vida dela se resumia em provocar a Ana. Provocar a Ana. Ela queria irritar a Ana. O prazer de Penina era irritar. E quantas de nós, infelizmente, somos assim? Em vez de nós curtirmos as bênçãos que Deus já tem derramado, a gente fica tão irada e tão irritada porque o outro está vivendo algo que a gente fica como Penina, provocando o outro, a outra. E isso tudo é uma questão de perspectiva. Vamos olhar para a vida de Davi. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas. Nem seu pai acreditava em Davi. Nem os irmãos. Quem acreditava em Davi? O Senhor. Davi teve que acreditar nele mesmo para poder derrubar aquele gigante. Alguém chegou para Davi e falou: vai lá, Davi, você consegue. Não, nem Saul acreditava em Davi. Saul ainda quis colocar uma armadura ainda que não pertencia a Davi, para ver se Davi, bom, vamos ver, né, no que vai dar esse menino baixo, magrelo, será? Ninguém acreditava, mas Deus acreditava nele. Deus acreditava, e Deus acredita em você, mesmo você mesmo não acreditando em você. Então eu quero te dizer, mesmo que pessoas digam para você que você não pode, mesmo que pessoas te diminuam, mesmo que pessoas não vejam o teu potencial, Deus vê. E Ele mesmo vai prover. Se Ele tem falado com você algo para você fazer, faça. Davi, se ficasse na cadeira de balanço, não seria quem ele foi. Deus quer nos tirar desse vitimismo, desse lugar de inferioridade, porque ele não te pertence. Deus não te criou para isso. Deus não me criou para isso. E uma das coisas que é tão sério é que quando nós não acreditamos. Peraí, gente, deixa eu só tirar o negócio aqui, porque senão vai ficar toda hora pitando. Pronto. Quando nós não acreditamos em nós mesmos, nós não estamos acreditando em Deus. Porque se Deus foi quem nos formou, e Deus ele se move por fé, e Davi precisou se mover por fé para poder derrubar aquele gigante, nós precisamos acreditar em nós mesmos. Porque se nós não acreditarmos em nós mesmas, nós não estamos acreditando em Deus, naquilo que Deus já falou para você. E Ele te diz, você é filha, escolhida e amada. Agora, olha o que acontece, que é o mais lindo. É isso que o Senhor quer de nós. Ana para de focar em Penina. Ana para. Ana vira os seus olhos para o Senhor. Ana ora. Ana clama. Ana crê. E a partir dessa posição, ela faz um voto com Deus. Ana volta os seus olhos para aquele que pode solucionar o seu problema, que pode realizar o desejo do coração dela. E o Senhor realiza. E com isso, o que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar que em meio aos nossos perrengues, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas tempestades,
nós não nos tornarmos pessoas amargas, nós não nos tornarmos alguém que vai ficar numa cadeira de balanço. Não é isso que o Senhor quer de nós, que nós fiquemos numa cadeira de balanço, que nós nos tornemos amargas. O Senhor quer que nós venhamos a ser protagonista da nossa história. E uma das coisas que Deus fala pra mim e pra você: não pare. Gente, só um minuto, porque o meu pequeno acordou. Pronto, gente, voltei. Meu marido me salvou. Então vamos lá, gente. Uma das coisas que o Senhor quer de nós é que a gente não pare. E Deus pode sim usar a sua vida e a minha vida, mesmo nós sendo limitadas como somos. Se Deus despertou um sonho, assim como despertou em Ana, despertou algo, uma promessa. Aleluia. Ele mesmo irá realizar. Mas entenda que é no tempo do Senhor e não no nosso. E eu queria contar uma história para vocês. Que eu li num livro. Deixa eu só pegar aqui, gente. Meu filho ficou batendo na porta, eu me perdi. Vamos lá. O nome desse homem era Tony Melendez. Foi de um trecho de um livro que eu tava lendo. Eu não sei se você conhece esse homem. E ele nasceu sem os braços. Mesmo assim, esse homem queria tocar guitarra. Algo dentro dele dizia que ele deveria compor e cantar músicas. Tony poderia ter dado várias desculpas. Afinal, não tinha os braços. No entanto, ele aprendeu a tocar guitarra com os dedos dos pés. Hoje viaja o mundo inteiro fazendo shows por todo o mundo. Agora, veja só. Quando Deus criou eu e você, Ele não estava num dia ruim. E Deus criou você com um propósito e um destino para cumprir. Então faça o seu melhor para cumprir. Você não precisa se comparar a outras pessoas. Você achar que você está em desvantagem. Não, você não está em desvantagem, porque se Deus está com você, você não está em desvantagem. Eu vejo mulheres muitas vezes, isso é algo que eu lembrei agora, naqueles exemplos que eu estava falando, até a respeito do consumismo. Às vezes a gente exige tanto de nós uma perfeição, exige tanto de nós porque nós nos comparamos com a outra, com a roupa, com a bolsa, com o sapato e com tudo mais, e a gente quer isso para nós. E muitas vezes nós em si não temos condições. Não temos condições de comprar aquela roupa, aquela bolsa, aquele sapato. Mas aí vai chegar aquele encontro de mulheres. Aquele encontro de mulheres, aquela festa.
Não, eu preciso comprar uma roupa nova, mesmo você não tendo necessidade. Por quê? Porque você quer mostrar para que veio. E a gente acaba vivendo um consumismo, entrando numa dívida desnecessária. E nós não precisamos disso. Aquilo que eu falei de Filipenses 4. Seja contente com o que você tem. Você não precisa ter que estar com a bolsa mais bonita que a dela, a roupa mais bonita que a dela, para poder mostrar que não, eu sou melhor. Não. E com essa história, nós aprendemos que a maioria das pessoas nunca precisou lidar com uma situação como a de Tony, né? Só que, entretanto, a gente se acostuma tanto com a situação que nós temos vivido, os problemas. Eu não vou citar exemplos aqui. Você sabe quais são os teus desafios, eu sei quais são os meus desafios, os meus problemas. Só que muitas vezes a gente se pega a esse problema com uma força tão grande, mesmo sendo uma situação difícil. E assim, pode ser algo muito difícil. Mas o que o Senhor não quer de nós é que a gente viva se oprimindo, deixar que a opressão tome conta de nós ao ponto de nós pararmos e ficarmos nessa cadeira de balanço, que é essa cadeira de balanço que o Senhor quer te tirar. E eu quero dizer que eu já vivi essa cadeira. Para falar a verdade, eu quase me sentei nela. Quando a minha mãe faleceu, quando eu tinha 15 anos, quando meu pai cometeu suicídio, quando eu tinha 21, quando eu fui morar de favor numa casa de uma família que me acolheu e me ajudou muito, por sinal, mas ao mesmo tempo passei por N situações bem difíceis de humilhação. Eu precisei ter que vender chocolate na rua. Teve uma época que eu lembro que eu tive que vender bolsa na rua para poder comprar um shampoo, para poder comprar um condicionador, para eu poder comprar as coisas que mulheres usam. E eu ficava me perguntando, poxa Senhor, o Senhor não tá vendo? O Senhor não tá vendo o que eu tô vivendo, o que eu tô passando? Poxa, tem tanta gente melhor que eu não posso comprar aquilo que eu queria, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Eu poderia ter ficado numa cadeira de balanço, como Ana, ali sentada, sem comer, mas eu precisei levantar e lutar. Eu podia me colocar como vítima, né, num vitimismo, fazer com que as pessoas tivessem pena de mim, mas não é isso que o Senhor quer de nós, que as pessoas tenham pena. Uma das coisas que aconteceu comigo, assim, quando eu descobri que o Lucas era autista, eu lembro de uma vez que eu peguei o elevador com uma vizinha e a gente começou a falar de filhos. Ela tem 2 filhos pequenos, enfim. E aí eu comentei com ela, falei, o meu filho menor é autista. Ela, ai, sério? Ai, meu Deus. Mas ela me olhou com uma forma exatamente assim, ai, sério? Ai. Aí eu olhei e falei, meu Deus, ela tá com pena. Eu falei, moça, não precisa ter pena. E ela, não, sim. Eu falei, não, assim, ele tem as limitações dele, mas não precisa agir assim. Então a gente começou a conversar, expliquei pra ela, bem tranquila, e ela entendeu, até me pediu desculpa. E teve uma fase, assim, logo quando eu descobri do Lucas, eu olhava pra ele e eu comparava ele com as outras crianças. Eu falava, meu Deus, ele não consegue fazer isso, ele não consegue falar, ele não... E eu comecei a ter pena dele. E aí uma irmã, que eu não falei isso pra ninguém, aí uma irmã chegou pra mim e falou assim, o Senhor manda te dizer, não tenha pena do teu filho. E não tenha pena de você mesma por ser uma mãe atípica. Não se coloque nesse lugar. Então eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais são os desafios que você tem vivido, mas não tenha pena de si mesma.
Não tenha pena. Não se coloque nesse lugar de vítima. Se coloque num lugar de sobrevivente. Alguém que o Senhor tem sustentado e vai fortalecer, com certeza. E com isso, essa história de Tony nos ensina o quê? Eu passei por essa opressão quando perdi a minha irmã, é terrível, mas Deus ajudou e eu lutei contra todo o mal. Aleluia. Glória a Deus, Vanessa, é isso mesmo. Quando eu perdi a minha mãe, meu pai, foi muito difícil. As perdas, o luto, ele é necessário. Eu já ouvi pessoas falar assim, você não para de chorar. Não, gente, existe sim o tempo de choro, sim. A própria palavra diz isso. Em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Mas o que nós não podemos é deixar com que essa opressão tome conta. Que é exatamente o que a Vanessa falou aqui. Ela lutou contra todo o mal. Porque o inimigo quer nos matar, roubar e destruir. É fato. Então o Senhor não quer que nós... O Senhor quer que nós paremos de dar desculpas. Imagina se Tony desse desculpas. Tony não ia tocar a guitarra e ele toca hoje com os dedos do pé. Algo que seria impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Então não coloque limites naquilo que Deus pode fazer. Deus é Deus de milagres. Então creia no seu milagre. Ana creu. Então creia no seu milagre. Você não é vítima. E não existe desvantagem quando estamos do lado de Deus. Detalhe, eu já havia pedido mãe, pai, irmão, meu Deus. Você é uma sobrevivente, Vanessa. Uma sobrevivente. E Deus vai usar você para ajudar outras pessoas que já passaram por luto. Porque Deus nos usa aonde nós fomos mais feridas, aonde nós fomos, aonde os desafios e o golpe foi grande. É nesse lugar que o Senhor nos usa para ajudar outras pessoas. Então, gente, com isso que eu quero deixar aqui para terminar, é que para a formiga, uma gota da chuva é um tsunami. E para nós, a gota da chuva, o que é? Nada. É uma questão de perspectiva. Deus quer que a gente mude a nossa perspectiva, a nossa visão. O Senhor quer ajustar a nossa visão para que as nossas expectativas estejam no Senhor e não mais nas pessoas. Então, o que eu quero te dizer hoje aqui, nessa manhã, é: não se compare. Você não precisa ter inveja das outras pessoas, porque elas estão vivendo aquilo que você não está vivendo. Você não precisa competir com ninguém. Você é filha amada e escolhida, e você tem um lugar na mesa, assim como todas as suas irmãs em Cristo têm. E é nessa mesa que nós vamos nos assentar com Jesus. Aleluia. Então seja protagonista da sua história. Lembre-se disso. Eu quero ser protagonista da minha história, Senhor. Eu não quero olhar para as peninas. Eu não quero olhar para as circunstâncias. Eu amo você, Kelly, também. Aleluia. Então não importa o que você enfrentou, não importa o que você tem enfrentado, você é protagonista da sua história. Então escolha não ficar mais nessa cadeira de balanço. Não se coloque mais nesse lugar de inferioridade. Assim, a nossa identidade, ela está sendo curada. Eu estou passando por esse processo. Não posso dizer que a minha identidade em Deus já está totalmente curada. Algumas arestas já foram fechadas, mas ainda há outras que precisam e eu estou nesse processo. E eu quero te deixar aqui um desafio. Se você quiser depois compartilhar no direct, lá depois, me mandar uma mensagem.
Eu vou orar por você sobre isso, mas eu queria deixar aqui para você esse desafio. 2 perguntinhas. Se você quiser anotar, se depois você quiser, se você não dá para anotar agora, porque você está em algum lugar, está sem caneta, sem papel, tudo bem. Você vai lá que a live vai ficar salva e aí você olha lá. 2 perguntinhas. Eu quero que você medite sobre isso, porque é algo que eu tenho meditado e eu tenho colocado diante de Deus. Qual é a área da sua vida que você precisa tomar as rédeas e parar de dar desculpas? Vou repetir. Qual é a área da sua vida que você precisa tomar as rédeas e parar de dar desculpas? O que você tem dado desculpa? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu por muitos anos dei a desculpa de que não ia tirar carta porque eu não era capaz. Até o dia que eu tomei coragem e fui com medo mesmo. E hoje dirijo já tem 1 ano e meio. Isso é um exemplo, pode ser qualquer coisa. Outra coisa, sobre o que você tem dado desculpas se lamentando para não seguir em frente. A Vanessa deu um exemplo aí sobre o luto. É algo muito sério, gente. Eu passei por algumas perdas. Meus pais, minha avó faleceu logo depois que a minha mãe faleceu, a mãe da minha mãe. Eu tive um aborto. Eu não sei qual é a sua área que você tem se lamentado ainda como Ana e tem dizido, eu não quero comer. E você não consegue seguir em frente. Tenho medo de dirigir, Souza Cristiane. Cristiane, em nome de Jesus, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, vai orando. O Senhor vai te ajudar. O Senhor me ajudou. Eu falo que se eu conseguir, todo mundo consegue. Amém? Mas, irmãs, eu deixo esses 2 desafios para você pensar e meditar. Amém? E eu termino por aqui. Vamos orar. Que você tenha um ótimo sábado na presença de Deus. Curta com a sua família. Aproveite esse dia. Eu não sei se aí tá chovendo. Aqui tá meio nublado. Tá um sol meio entre nuvens. Mas, em nome de Jesus, que essa palavra venha sobre o seu coração. Minha carta pela 2ª vez eu consegui passar e enfrentar meus medos de fotografia. Glória a Jesus, Vanessa. É uma sobrevivente essa mulher aí. É isso aí, gente. Eu não sei qual é a área que tem te paralisado. Não sei qual é a área que você aí tem dado desculpas. Eu não vou. Gente, Deus derrama dons sobre cada uma de nós. Não compare o seu dom com a da outra. Busque em Deus. Você tem dons. Desfrute desses dons, sabe? Eu encorajo você a não se apoiar nas desculpas e você focar nos seus dons. Pare de ter pena de si mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vença o medo. Amém? Então que você medite aí quais são as áreas que você tem dado desculpas e o que você tem lamentado e não consegue seguir em frente. Aleluia. Amém? Amém, minhas queridas? Foi muito bom estar com vocês aqui. Vamos orar? Vamos orar. Amém? Amém, Jesus. Obrigada, obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor. Eu creio que cadeias irão se romper nessa manhã. Eu creio que medos irão se romper nessa manhã. Em nome de Jesus, eu quero, nessa manhã, declarar que todo medo, todo sentimento de inferioridade, tudo aquilo que tem prendido a vida das minhas irmãs, tudo aquilo que tem paralisado elas, tudo aquilo que cada uma delas tem dado desculpas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor venha com uma porção dupla, assim como Eucana fez com Ana, e que essa mulher possa se sentir amada pelo Senhor. Em nome de Jesus, que todo espírito de rejeição, de inferioridade,
vai embora em nome de Jesus. Que toda tristeza, todo sentimento de desistir, todo sentimento de ficar numa cadeira de balanço e ver a vida passar, eu oro para que seja repreendido nessa manhã em nome de Jesus. Que o Senhor derrame alegria sobre essa mulher. Em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração dela e faça algo novo. A tua palavra fala ali em Isaías para nós não vivermos do passado, para nós não ficarmos olhando para o passado, para aquilo que nos aconteceu na infância, na adolescência. O Senhor nos chama para viver algo novo. Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos viver o novo, a gente precisa tirar o velho. E eu oro em nome de Jesus. O nome de Jesus, para que essas mulheres sejam curadas na sua identidade. Em nome de Jesus, que elas sejam curadas de toda depressão, de toda tristeza, de todo medo, de tudo aquilo que vem para paralisar essa mulher. O Senhor te diz nessa manhã, não dê mais desculpas. Não dê mais desculpas. Não dê mais desculpas. Eu mesmo te ajudo. Eu derramo uma porção nova. Eu derramo uma porção nova sobre você. Nessa manhã. Não precisa se lamentar mais. Não precisa se lamentar por aquilo que você não tem. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as outras pessoas. Eu tenho uma porção para ti, diz o Senhor. Você não precisa se comparar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela tua bondade. O Senhor nos trata como filhas, não como bastardas, como criaturas, mas como filhas. Nós te amamos, Senhor, e queremos desfrutar da porção que o Senhor tem derramado. Eu não quero mais. Declare isso para Ele nessa manhã. Eu não quero mais me comparar com ninguém. Eu não quero mais olhar para as outras pessoas. Declare isso para Ele em nome de Jesus. Eu não quero mais me comparar, eu não quero mais me sentir pequena, eu não quero mais ter pena de mim mesma. Eu quero viver os teus propósitos. Eu quero estar contente com aquilo que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, minhas queridas. Amém. Foi muito lindo. Foi muito linda essa live hoje. Essa live para mim foi uma resposta. Uma resposta que eu preciso permanecer nesse lugar para ajudar e para também ser ajudada. Servir e ser servida por vocês. Glória a Deus por essa plataforma. Que nós possamos usar aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu agradeço a cada uma de vocês pelo carinho. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, porque todas nós estamos num processo. Você é uma leoa, amém? Você também, amiga. Todas nós aqui somos leoas, leoas do Senhor, leoas do Abba. É Ele quem nos supre, é dele que vem a nossa alegria e tudo posso naquele que me fortalece, exatamente. Bom dia, Grace. Eu vi que a Grace estava aí. A Grace é uma querida, uma psicóloga. Eu tô vendo com ela. Falei com ela ontem para ela fazer uma live junto comigo para falar um pouquinho sobre identidade curada, sobre personalidade. Creio que vai ser muito bom. E ela tá vendo em agosto. Eu tô fazendo uma terapia com ela, um divã, uma terapia online, tá sendo muito bom. Depois eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre isso. Eu não sei se ela tá aqui ainda, eu acho que não, ela deve ter saído. Mas é isso, minhas queridas. Muito obrigada. Glória a Deus por tudo. A graça é uma bênção mesmo. Glória a Deus, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E não esqueçam do desafio, hein? Não esqueçam do desafio. Meditem
nas duas perguntinhas que o próprio Senhor fez para você e tem feito para mim. Amém? E vamos romper com isso daí. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Um beijo!